Falam ainda sobre uma treta que rolou no camarote da presidente Leila Pereira durante o jogo entre Palmeiras e Botafogo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Ah, preciso contar também sobre Dudu jogando no Cruzeiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quinta-feira para todos e sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero te atualizar agora sobre uma treta que aconteceu no camarote de Leila Pereira no Allianz Parque durante a derrota do Palmeiras por 3-1 para o Botafogo na última terça-feira, jogo que complicou, dificultou demais as chances de o Verdão se sagrar campeão brasileiro. De acordo com o nosso palestra, site que acompanha o Palmeiras, convidados bateram boca por conta do desempenho do time. Alguns convidados e conselheiros mais antigos criticavam a postura do Palmeiras e em especial do Abel Ferreira, até que pessoas da cúpula palmeirense, pessoas muito próximas a Leila Pereira, não gostaram e começaram a discutir e bater boca. Leila Pereira não teve nada a ver com a confusão, ela tem o hábito de assistir ao primeiro tempo do jogo no camarote dela, e no camarote da presidência, e o segundo tempo no camarote da Crefisa. E essa confusão se deu durante o segundo tempo, especialmente no momento em que o Estevão foi substituído. A Leila nesse momento já estava no camarote da Crefisa, portanto não presenciou qualquer confusão. Chama atenção o fato de convidados da Leila e gente importante da diretoria baterem boca no camarote da presidente. Só para completar sobre o Verdão, o Los Angeles FC já anunciou que não ficará com o Atuesta para a próxima temporada. Por meio de uma nota oficial, o clube anunciou a devolução do jogador, que não faz parte dos planos do Palmeiras. O Verdão vai precisar encontrar um outro interessado. O Atuesta, com a camisa do Los Angeles FC, disputou nessa temporada 41 jogos, 4 gols e 3 assistências. E a especulação envolvendo Dudu e Cruzeiro voltou com toda a força. E eu tô para te dizer que ela faz sentido. Alexandre Matos e André Cury, representante do Dudu, têm uma excelente relação. E o Matos nunca escondeu a vontade de contar com o atacante que está encostado no Palmeiras. Coisa de um mês atrás, existiu uma reunião entre as partes para debater sobre essa negociação. Repercussão entre torcedores do Cruzeiro foi muito ruim, mas diante da ineficiência dos atacantes do Cruzeiro, que não conseguem marcar gols, e a maior prova, ou a última prova, foi dada no empate 1-1 nessa quarta-feira contra o Grêmio, no Mineirão. Os torcedores do Cruzeiro aos pouquinhos já começam a aceitar a ideia da contratação do Dudu, que havia na metade do ano meio que esnobado o Cruzeiro, tudo acertado, e o Dudu na última hora recuou, desistindo desse acordo. Posso contar que antes de gravar o vídeo eu procurei o André Cury e perguntei aí, tem negociações? O negócio está perto de fechar? A resposta do André Cury: não tem nada por agora, fecha aspas. Ele não descarta, não desmente e nem inviabiliza um acordo para o próximo ano. Queria contar também que o fato de o Dudu não estar sendo utilizado como imaginaria no Palmeiras faz com que aumente a chance dele deixar o clube, apesar de o vínculo até dezembro de 2025. E o Dudu, para completar, ainda fez uma postagem enchendo a bola do Maurício Gagliotti, o presidente que antecedeu a Leila Pereira, numa clara cutucada à atual dirigente. Ele respondeu uma postagem do Maurício Gagliotti da seguinte maneira nas redes sociais, abre aspas: o melhor presidente, como gestor, soube administrar um clube de futebol com sucesso e respeitar torcedores, jogadores e funcionários, sempre teve e terá o meu respeito, fecha aspas. Uma das críticas, uma das reclamações do Dudu é da falta de respeito da Leila para com ele, outros atletas e especialmente torcedores organizados. Diante desse cenário, está se desenhando a saída do Dudu em dezembro e o Cruzeiro vai sim tentar a contratação do atleta. Te diria que a chance é grande. Dudu, que nas duas últimas partidas nem saiu do banco de reservas contra o Atlético Goianiense e jogou apenas 24 minutos contra o Botafogo. O JC Guimarães está dizendo que o Vidente acertou o resultado. Não, errou de novo, né? O Vidente estava dizendo que o Palmeiras tinha mais chances de vencer e que quem saísse do banco é que resolveria o problema. Não foi nem uma coisa nem outra. Átila Zapato: o Abel Ferreira vai ser demitido? Átila, a chance disso acontecer é -0. Eu nem sei quem está publicando isso, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Abel Ferreira, Abel demitido. A chance é nenhuma. O Abel manda no Palmeiras, a Leila Pereira é até um pouco refém do Abel, enfim, não tem a menor chance disso acontecer. O que a Leila vai tentar fazer é renovar o contrato do Abel até dezembro de 27, o contrato atual se encerra em dezembro de 25, tá? Boa noite, Nicola. Você sabe quais jogadores e posições que o Palmeiras vai contratar para 25? A pergunta é do Danilo Santos. Danilo, a prioridade na contratação por um centroavante, um zagueiro é alvo, e o Santimingo, que é um zagueiro do Defensa e Justiça, está nos planos.
A busca por um atacante para o lugar do Estevão também já existe. O Facundo Torres é uma possibilidade, é o plano A, mas negócio considerado muito complicado. Esse é um uruguaio que pertence ao Orlando City e é bastante, tem um preço bem alto, 15 milhões de dólares. O Canóbio seria uma opção plano B, tá? E ontem o Abel até foi perguntado sobre planejamento, tá? Ele falou, podem ficar tranquilos e despreocupados, porque a gente já está planejando as coisas para o ano que vem. Bora falar agora sobre Arthur. Vocês lembram dele, né? Atacante do Palmeiras, com passagem pelo Red Bull Bragantino. O Arthur quer voltar ao futebol brasileiro em 2025. A primeira temporada no futebol russo não foi das melhores. Pelo contrário, bastante abaixo das expectativas. O Arthur havia sido vendido por 15 milhões de euros para o Zenit, trocando o Red Bull Bragantino pelo campeão russo. Mas a temporada de estreia tem sido marcada por poucos jogos como titular. No campeonato russo da atual temporada, ele tem apenas uma aparição desde o início da partida, foi justamente no jogo de estreia na data de 20 de julho. Desde então ele é sempre reserva, entrando em algumas partidas ou em outras nem sequer sendo utilizado. O Arthur só tem sido titular absoluto na Taça da Rússia, torneio de bem menor importância. Até por isso, 17 jogos na atual temporada, 3 gols e 5 assistências. Desses 17 jogos, foram 10 na condição de reserva. O grande problema é se acertar com o Zenit, clube reconhecidamente chato na hora de liberar seus atletas. O volante Wendel e o atacante Claudinho são duas provas disso. Há várias janelas os clubes brasileiros tentam contratá-lo. A grande diferença é que o Wendel e o Claudinho são protagonistas no Zenit, enquanto o Arthur nunca conseguiu se firmar. A expectativa dos representantes do Arthur é de que ele consiga sair por empréstimo, e aí o Cruzeiro e o Flamengo seriam duas alternativas. O jogador foi sugerido para esses dois times, é possível até que tenha sido sugerido para outros clubes também. Estou atrás de mais novidades sobre o tema, beleza? Bora falar agora sobre o Botafogo, muito mais perto do título, depois de fazer 3-1 no Palmeiras, no Allianz Parque, terceiro jogo consecutivo em que o Botafogo consegue bom resultado contra o Verdão na casa alviverde. O Botafogo chegou a vencer por 3-0, os gols marcados por Gregory no fim do primeiro tempo, Savarino na etapa final e Adrielson em um dos últimos lances da partida. Ainda houve tempo também do Richard Rios aos 48 da etapa final decretar o placar de 3-1. Vitória que quebra uma sequência de 3 partidas sem vitória do Botafogo, eram empates contra Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória. Agora o Botafogo aparece em primeiro com 73 pontos contra 70 do Palmeiras. Importante destacar sobre reclamações do Palmeiras, o gol do Botafogo, o primeiro do Gregory, nasce de um escanteio que não existiu. Foi o Gregory quem cabeceou, ele conseguiu convencer o árbitro e o assistente de que haveria tido um toque de um jogador do Palmeiras. Na cobrança do escanteio saiu o gol do Gregory. Quando o jogo estava 1-0 no segundo tempo, o Marcos Rocha é expulso depois de tentar acertar um tapa no Igor Jesus. Não sei se era, para mim não era lance para expulsão, era lance para cartão amarelo. O árbitro, com a ajuda do árbitro de vídeo, expulsou o Marcos Rocha, deixando o caminho livre para que o Botafogo fizesse o 2-0 e depois o 3-0. Resta saber se John Textor e companhia apontarão qualquer manipulação de resultado agora. Só para arrematar em relação ao Botafogo, de acordo com Tristão Garcia, matemático que trabalha no futebol há bastante tempo, Botafogo aparece com 78% de chances de título contra 21% do Palmeiras. Fogão até se sagra campeão na próxima rodada se vencer o Internacional fora de casa, enquanto o Palmeiras ele vai poder no máximo empatar contra o Cruzeiro também na condição de visitante. A única notícia ruim do Botafogo nessa terça-feira, a contusão do Bastos, zagueiro angolano, não deve jogar a final da Libertadores da América no sábado contra o Atlético Mineiro. Hora de falar sobre o Palmeiras. E teve Abel Ferreira sendo chamado de burro por parte da torcida. Esse episódio aconteceu no segundo tempo da derrota contra o Botafogo no Allianz Parque. Os gritos se deram no momento em que o Abel Ferreira substituiu o Estevão. Na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre o tema e disse, abre aspas, foi uma pequena parte da torcida que falou, mas vocês viram que toda a torcida restante fez. Isso mostra o carinho que eles têm por nós, são muitos títulos juntos, fecha aspas. É o técnico do Palmeiras lembrando que depois de gritos de burro, a maior parte do estádio chamou o nome do Abel e também gritou pelo Palmeiras. O Estevão pediu para ser substituído, segunda vez que isso acontece, o Abel Ferreira fez questão de explicar isso. Já Rony, Felipe Anderson e Caio Paulista foram muito xingados pelos torcedores e aí quase de forma unânime. Para que o Palmeiras ainda sonhe com o título do Campeonato Brasileiro, ele vai precisar de mais do Internacional.
Isso porque a diferença é de 3 pontos e na última rodada o Botafogo recebe o São Paulo. Difícil imaginar que o São Paulo vai tirar resultado com o Botafogo para dar o título para o Palmeiras. Portanto, para que o Palmeiras ainda tenha chance de título, vai precisar fazer os 6 pontos contra o Cruzeiro fora de casa e contra o Fluminense em casa, e vai precisar torcer para que o Internacional bata o Botafogo na rodada seguinte. O jogo acontece em Porto Alegre. Para completar, um dado meio alarmante envolvendo o Palmeiras: nenhuma vitória contra adversários do G5. Foram 8 partidas com 4 empates e 4 derrotas, 4 pontos conquistados em 24 possíveis, aproveitamento de 16% dos pontos, derrota e empate para o Internacional, empate 2 vezes com o Flamengo, derrota 2 vezes contra o Botafogo, derrota e empate contra o Fortaleza. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Palmeiras. O que achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.